Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Sistemas de Informática Aplicada à Saúde. Hoje o nosso tema vai ser Sistemas Especialistas em Medicina. E vamos abordar os seguintes tópicos: como funciona um sistema especialista e sistemas de produção do conhecimento. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de entender o que é um sistema especialista, compreender a necessidade do uso de sistemas especialistas, identificar os sistemas especialistas para a área da saúde. Como funciona um sistema especialista? Então, como já dito anteriormente, você tem várias especialidades na área médica. Então, um ortopedista, por exemplo, um psiquiatra. Você fala, pô, mas psiquiatra é da área médica? É da área médica também. Um cirurgião. Então, você tem várias áreas que têm as suas especialidades. Então, para você conseguir melhorar, tá, o atendimento, melhorar o diagnóstico, você pode ter uma quantidade de informação arquivada de vários pacientes, porque isso recebe o nome de amostra. Então, quando você vai fazer uma pesquisa, você pega uma quantidade de pacientes, por exemplo, e dá um remédio X. Para uma outra quantidade de pacientes, você dá um remédio que recebe o nome de placebo. O que é placebo? Nada mais é do que um comprimido de farinha. Ele não tem efeito nenhum. Por que isso daí? Porque aí eu vou diagnosticar esses dois grupos e verificar quantas pessoas tiveram sintomas e tomaram placebo. E quantas pessoas resolveram o problema tomando o comprimido. Então isso é uma ideia, né? Para vocês verem como é importante eu ter um sistema para fazer esse controle. Porque não adianta eu dar o remédio para todo mundo, porque um remédio ele pode ter efeitos colaterais dentro dos sistemas imunológicos das pessoas. Então isso é uma coisa bem complicada. Eu não posso, como eu vou soltar uma vacina, eu tenho que fazer teste. Quando eu vou soltar um medicamento novo, eu tenho que fazer teste. Então, quando a gente está falando em especialistas, nós estamos falando em tomadas de decisão também. Essa base de conhecimento, ela é criada com o passar dos anos. Então, muitas doenças já foram erradicadas. O que é erradicação de uma doença? Ela não aparece mais. E há pouco tempo nós vimos que voltaram doenças como sarampo, coqueluche, mas não estava erradicado isso daí? Imagina se eu não tivesse o controle. Então, foi verificado nos sistemas especialistas que em algumas das fronteiras do Brasil entraram pessoas aqui e trouxeram essas doenças de novo. Por quê? Porque elas não estavam vacinadas no seu país de origem. Então, imagina se eu não tenho o controle, se eu não tenho mais a fórmula daquela vacina. Olha o problema, tive que vacinar de novo o pessoal para sarampo. Sarampo é uma doença que ela deixa umas pintinhas no rosto, né? E a pessoa tem febre. E é uma doença séria também. Então, com o sistema especialista, eu consigo tomar a decisão. O que eu vou fazer agora? Vou vacinar essas pessoas. E como são esses mecanismos? Como eles são utilizados? Esses mecanismos, eles vão permitir que você, além da tomada de decisão, se prepare para o futuro. Então, por exemplo, você tem uma pandemia de uma determinada doença. Após acabar essa pandemia, essas informações serão utilizadas e serão customizadas, guardadas, tratadas, analisadas, para que não aconteça de novo. Então, com o resultado que eu tive com a vacinação, por exemplo, eu sei que X% das pessoas melhoraram. É lógico que alguma pessoa pode chegar a óbito. E aí eu tenho que fazer uma análise mais específica. Por que ela chegou a óbito? Porque ela tinha alguma outra comorbidade. O que é uma comorbidade, pessoal? É uma doença que ela tem. Então, por exemplo, pressão alta, diabetes, problemas cardiovasculares, problemas circulatórios, são comorbidades já existentes. E os sistemas especialistas, eles vêm para ajudar você a resolver esse problema. Então, o mecanismo é quem vai criar essa interface para que você consiga ter uma tomada de decisão. E vamos falar agora da interface do usuário. A interface do usuário é onde isto está sendo utilizado.
Então, o médico está utilizando o sistema especialista, ele está usando lá um computador. A enfermagem está utilizando o sistema especialista, ela pode estar utilizando um tablet numa rede sem fio. Então, para você ver como que o avanço da tecnologia é importante. Eu permiti, vocês devem assistir filmes, que você verifica lá um determinado hospital e as pessoas têm lá um tablet na mão. Dificilmente você vê mais pranchetas. É lógico que existe ainda em hospitais as pranchetas com uma descrição médica, mas o futuro indica que elas serão eliminadas. Por quê? Na prancheta do papel, tudo aquilo também é digitado. Então, um exemplo dentro de um hospital, lá a pessoa vai no quarto, o médico olha e verifica. Então, o médico, que é o especialista, preenche alguma coisa no papel. A enfermagem vai pegar aquilo e vai ter que digitar no computador para fazer parte do prontuário. Mas por que não fazer isso automaticamente? Por que não fazer isso direto? Então, a importância dessa interface é muito grande. Outra coisa importante são os usuários, porque você tem uma coisa chamada no Brasil, que ela é recente, que é Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, os dados clínicos, eles são garantidos por lei. Eu não posso ficar divulgando informações sobre o paciente, porque, inclusive, acontecem fraudes. Se você verificar, há um tempo atrás passou em alguns jornais aí, das pessoas ligando para casa, falando que a pessoa precisava de um determinado medicamento, pedindo dinheiro. Então, como que isso aconteceu? Porque elas tiveram acesso a essas informações. Então, quando a gente fala em usuário, o médico tem um acesso que ele pode ver determinadas informações. Quando eu falo na enfermagem, tem acesso a determinadas informações. A farmácia, ela não precisa nem saber o nome do paciente, ela precisa saber que no quarto X ela tem que enviar tal medicamento. Então, isso é importante, isso está ligado à segurança da informação, das informações médicas. Guarde bem isso daí. E aqui, agora nós vamos falar um pouco, tá, de como eu apoio a decisão. Você tem vários sistemas. O que é apoiar uma decisão? Quando eu estou falando em apoiar a decisão, eu tenho lá várias informações e o que eu devo fazer. Fazendo um paralelo, se for na área financeira, eu devo investir o dinheiro. Se for na área, você vai comprar um carro, você vai decidir que carro você vai comprar. Né? Todo mundo gosta de carro aqui. Então, na área médica não é diferente. Eu vou ter que tomar uma decisão. E para isso eu tenho um sistema de apoio à decisão. Então, esse sistema ele vai me dar informações que vão determinar o que eu devo fazer, quais são os próximos passos a serem realizados na área médica. Pode passar de um tratamento simples até uma cirurgia. Então, o apoio à decisão é importante porque ele vai auxiliar o médico a tomar uma decisão. Quando a gente fala em sistemas de apoio à decisão, eles são exclusivamente utilizados pelos médicos. Se for na parte financeira, aí vai ser da parte financeira do hospital ou da instituição, tá, da área médica. Mas quando é para tomar uma decisão, o que fazer, então nós estamos falando diretamente que o médico vai ter aquelas informações e com isso ele vai tomar uma decisão. E o que é essa tomada de decisão? O que eu devo fazer? Então, eu posso analisar de duas maneiras isso. Eu tenho um modelo que é causa e efeito. Então, o que é causa e efeito? Então, se a pessoa tem febre, significa que ela tem uma infecção. Então, causa e efeito. Mas será que a infecção é igual em todas as pessoas? Será que é proveniente? Não. Então, muitas vezes, tem que fazer teste para ver qual vai ser o antibiótico a ser utilizado. Então, é uma coisa bem importante quando a gente fala em modelo de causa e efeito, porque ele fica meio quadrado, né? Então, eu tenho vários, é lógico, se eu tiver 1 milhão de pacientes e todos com a mesma causa e o efeito, a maioria com o efeito mais parecido, eu consigo tomar uma decisão. E eu tenho o que seria mais importante, que é o baseado em casos. O que é o baseado em casos? Realmente aconteceu, fez uma cirurgia e resolveu o problema. Só que é mais difícil eu utilizar o baseado em casos.
porque eu tenho que ter muitas pessoas que tiveram aquele problema, que passaram por uma intervenção, para mim ter essa informação. Então a causa e efeito, ela é mais fácil para ser utilizada, mas não é a mais precisa. O mais preciso seria utilizar os baseados em casos. Eu deixo aqui para vocês, no Saiba Mais, dicas de leitura. Informática Médica é um site onde tem várias informações importantes e também o vídeo, tá, do Pat Anderson, O Amor é Contagioso, que está disponível na Netflix. Esse vídeo é bem interessante e ele mostra bem a tomada de decisão. Chegamos ao final de mais uma aula de sistemas especialistas em medicina. Espero que tenham gostado. Até a próxima videoaula.